Olá, seja bem-vindo a essa segunda aula sobre os 3 obstáculos para você criar um negócio online. Se você não assistiu à aula anterior sobre a introdução, pause esse vídeo, vá lá, assista que eu te espero aqui, ok? Até mais. Legal, então recapitulando a aula anterior, nós vimos aí qual é o objetivo desse treinamento, que é justamente te ajudar a dar o primeiro passo no marketing digital, nos negócios online, criar seus produtos online sem cair em armadilhas, que esse treinamento é para consultores, especialistas, principalmente, mas também serve para pessoas de outras áreas, empresários, acadêmicos, empregados. Então vamos lá para os 3 obstáculos do seu negócio online. A primeira coisa que você precisa saber. O que eu vou falar aqui são pontos muito polêmicos que alguns gurus tentam esconder isso das pessoas. Então, se você está pensando em comprar algum curso de algum guru de marketing, ou alguns chamam até de palestrante de palco, etc., cuidado, porque esses pontos são muito importantes para você não perder dinheiro, tá bom? Então vamos lá. 3 obstáculos. Um obstáculo é não sei, o outro obstáculo é eu não posso ou não consigo, e o outro obstáculo é eu não quero. Não sei, geralmente é porque existem muitas possibilidades, né? Você está lá criando suas propostas, está executando seu serviço, daí você não sabe por onde começar, porque tem muita coisa que você pensa, muitas ideias, e você não sabe o trilho, né? Qual que é o caminho, o método a ser seguido. Não se preocupe com isso. Por quê? Aqui eu vou te mostrar o método nas próximas aulas, tá? E existem diversas possibilidades que você pode atuar de acordo com a sua expertise. Então, eu já vi aí negócios online de engenharia, de administração, aí entrando em RH, marketing, finanças, produção de TI, consultorias de TI, cursos diversos de línguas, de concursos, de certificação, de espiritualidade, adestramento, educação de filhos, maquiagem, compra, dança, táxi, oficina mecânica e eventos da vida em geral, seja casamento, separação, falecimento, de tudo você consegue converter para um negócio online. A questão é o melhor negócio? É o mais lucrativo? É o que eu tenho que fazer primeiro? Aí são outros problemas, tá? Mas saiba você que o conhecimento que você já tem esse conhecimento, essa expertise, essa experiência de vida, e isso aí é facilmente transformável em produtos online, tá? Para que você deixe de vender somente suas horas, que não é escalável, e comece a vender produtos online, principalmente cursos e e-books. Um outro obstáculo é o não posso ou não consigo. Isso aí é uma crença limitante, como os coachings dizem, né? Porque existem pessoas que eu conheço que elas teriam tudo para não dar certo, e mesmo assim elas conseguiram. Porque se você seguir o método que eu vou te mostrar nas próximas aulas lá, você reduz muito o seu risco de dar errado. Pode dar errado? Pode dar errado, mas daí vai ser do seu esforço, do nicho que você está entrando, da sua expertise, da combinação de tudo isso, que vai reduzir a sua taxa de sucesso. Você precisa, basicamente, né, isso é um mínimo que você precisa, de um celular que tenha câmera, tá? Então, câmera, para fazer isso que eu estou fazendo com você, computador, para você editar, internet, e com isso você já consegue fazer um site em 4 horas, tá? Isso é um site simples, mas você consegue. Essa gravação que eu estou fazendo aqui com a câmera do computador, tá? Então você consegue fazer, não precisa de grandes investimentos, não precisa nada disso. Você precisa ter isso e saber quais são os pontos essenciais que precisa ter no negócio online para você não ficar patinando, tá? E o terceiro obstáculo é o não quero. Então, ok, aí é um obstáculo que fica difícil. Se você não tem um motivo para a ação,
Então, realmente, não tem como você ter motivação, tá? Então, não tem como você querer. Eu te dou um motivo para a sua ação, é aquela porcentagem de crescimento do mercado online, o número de vendas do mercado online de 35 bilhões. O outro motivo é que diversas pessoas já estão fazendo isso, então se você não fizer com a sua expertise hoje, alguém vai fazer, ou já está fazendo, e daí vai lançar um produto que seria o seu produto, e daí vai vender muito, e daí você vai perder a onda, tá? Porque a tendência é que quem entra primeiro no mercado domina mais o mercado e assim vai. Você vai continuar com aquele seu nicho lá, com aqueles seus clientes, se isso está bom para você. Se você ficar fazendo proposta até a noite, sábado, domingo, não conseguir viajar, não conseguir ficar com a família, etc. Está bom para você? Tudo bem. Então, provavelmente, as próximas aulas não são para você também. Agora, se você quer ter mais fôlego, ter mais tranquilidade, né, ter uma agenda flexível, como é a minha e de vários outros empreendedores online que tem hoje em dia, então continue assistindo a série de vídeos que eu vou te mostrar. Algumas justificativas que eu vejo as pessoas dando para não tomarem ação. Vamos ver se alguma delas é a justificativa que você está dando hoje em dia para não tomar ação. Medo de se expor à crítica, né? Viver é se confrontar com a realidade. E se confrontar com a realidade é se confrontar com pessoas que têm pontos de vistas diferentes do seu. Isso não é ruim, porque muita gente vai te criticar bem, só que outras pessoas vão te criticar mal. Tudo bem, faz parte do negócio. As pessoas que você receber uma crítica negativa, você vai pegar essa crítica e vai melhorar o seu negócio. Se tudo fosse flores, você não teria o que melhorar nunca, tá? E isso é o processo de qualidade contínua. É isso que vai fazer a sua empresa sempre melhorar, seu negócio ser perpétuo e você deixar esse negócio online realmente uma empresa, né, um negócio sério, que você vai poder deixar como patrimônio para os seus filhos, para os seus netos. Tá? Então, você vai pegar as críticas e vai melhorar o seu negócio. Esse é o segredo. Outra justificativa é a vergonha. Então, vergonha eu vejo que é uma falta de autoestima. E o legal é que com esse método você consegue ir criando essa autoestima, porque você vai dando conteúdo, você vai percebendo que as pessoas realmente gostaram do seu conteúdo e daí isso vai te estimular, aquelas críticas positivas que você recebeu, vai te estimular a fazer mais. Então, isso vai te ampliar, te aumentar a sua autoestima. Então, com o tempo, você não vai ter mais vergonha, você vai ver que existem outras pessoas que fazem também a mesma coisa, só que de uma forma muito ruim e ninguém reclama, tá? Então, fique despreocupado, porque se você colocar o pé no palco, as pessoas já vão gostar disso. Então você não vai precisar ter vergonha. E mesmo que você tenha vergonha, mas eu sou tímido, Daniel, não gosto de aparecer, você pode fazer, por exemplo, uma apresentação como essa que eu estou fazendo, só que sem aparecer o vídeo, né, ali do rostinho. É uma opção também. Outra justificativa é não tenho tempo. Até o Einstein dizia, é falta de tempo, é falta de método. Porque está tudo embolado ali. Se você realmente separar o seu tempo, conseguir priorizar suas tarefas, conseguir atacar aquilo que é importante, você vai ver que você tem tempo. Tá? Não é à toa que a gente vê aí grandes empresários que atuam em diversos negócios ao mesmo tempo. Eu mesmo, eu tenho uma agenda bem flexível e eu priorizo sempre uma tarefa por dia e eu mato aquela tarefa, geralmente lá no primeiro horário. Então, 7 horas da manhã eu já estou matando aquela tarefa, justamente para eu ver a coisa funcionar, né? Para eu criar tempo. Porque às vezes você tem muitas tarefas e a coisa fica meio embolada. Então você tem que priorizar, separar realmente o que você tem que fazer agora e fazer agora o que você tem que fazer agora. As outras coisas que você não tem que fazer agora, você faz depois. Então, isso vai te aliviar um espaço mental, vai te facilitar a sua organização e você vai criar tempo.
Outro problema é muita informação. Isso realmente acontece, mas daí, mais uma vez, é o foco. E daí é você focar e seguir aquele caminho. Eu digo até que o problema do Brasil não é a falta de iniciativa, mas sim a falta de acabativa. Porque as pessoas começam as coisas e não terminam. Então, você vai ver que é muito importante você terminar, você chegar no final da tarefa, por menor que ela seja ou por maior que ela seja. Então, você tem que se comprometer em concluir aquela tarefa. Fala assim, ó, não vou sair daqui se eu não terminar isso, tá? Você não, por exemplo, furou o pneu do carro. Você não vai descer do carro, trocar o pneu e deixar ali as porcas meio apertadas, não é verdade? Você vai apertar de verdade. Então, é isso que você tem que fazer. Apertar a roda do seu carro mesmo para que você não tenha problema no futuro, tá bom? Não tenho conhecimento técnico em nada. Hoje em dia, como eu já falei, as ferramentas são muito inteligentes. Talvez até crie aqui uma aula bônus para te mostrar como eu crio um site em minutos, tá? Minutos mesmo, não é nem em horas, é minutos, com alguns cliques. É só preencher hoje em dia os campos ali, você já faz. Então, isso aí poderia ser uma justificativa há 10 anos atrás. Hoje em dia, não é mais, tá bom? Outra justificativa é, eu não sou você, eu não consigo fazer. Olha, o seguinte, nem sempre eu soube de tudo isso que eu estou te mostrando aqui. Mas, se você tiver integridade, ser íntegro dentro do seu sonho, né, do que você quer para você, e às vezes você vai ter até que resgatar lá o seu sonho. Porque o que acontece muito é quem está no caminho dos ratos não tem tempo, né? Então ele está sempre ali apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, e nunca tem tempo de pensar realmente no que ele quer da sua vida, né? Será que você está tendo esse tempo? Será que você está sendo íntegro com você mesmo e está fazendo aquilo que você quer fazer? Ou pelo menos que você queria fazer lá quando você estava na faculdade, quando você se formou, e daí foi mudando o caminho, e de repente já não deu mais. Então, talvez agora seja a hora de você parar, respirar, meditar e ver se o seu caminho é realmente o que você quer, tá? Se você está trilhando aquilo que vai te levar no seu sonho. Porque se você não tiver, nunca é tarde para você mudar o trajeto, não é verdade? Então, você é você e siga o seu sonho. Se o seu sonho é justamente viajar pelo mundo, ter mais tempo, mais liberdade, mais dinheiro, etc., agora é a hora de você mudar esse trajeto. Outro problema é a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é, mais uma vez, a integridade. De falar assim, ah, Daniel, mas eu não sou bom o suficiente nisso. Tudo bem, nem todo mundo é um especialista, super, ultra, naquele conhecimento, mas saiba que o seu conhecimento tem um nível que, com certeza, está no nível maior de algumas pessoas. E essa diferença de conhecimento, você pode vender para as pessoas que estão no degrau abaixo. Entendeu o raciocínio? Então, por exemplo, eu sei um pouco de Excel. Mas meu pouco de Excel é muito básico. Tá, mas tem gente que não sabe nada de Excel. Será que você não consegue criar um curso online sobre Excel básico, baseado nesse conhecimento básico que você tem mesmo? Daniel, mas eu não vou conseguir criar os outros conteúdos. Tá, mas foco. Tá? Agora você cria desse conteúdo, do básico. Daí você ensina as pessoas aquele conhecimento básico. Para quem não sabe nada. Excelente. Com o tempo, você pode, com mais tempo que você vai criar, você pode estudar os conteúdos mais avançados. E depois você cria um curso avançado para quem já tem o básico. E assim por diante. Então, Descartes é separar o problema em partes menores para facilitar o seu cálculo, né, a sua resolução. Leitores procuram informações úteis e você pode achar que a sua não é tão útil assim.
Também não é verdade isso, pelo mesmo motivo do anterior. Você, hoje em dia, tem ferramentas que te mostram exatamente o que as pessoas procuram. Então, tudo bem, talvez o que você queira expor, o que você queira mostrar, a mensagem que você queira falar para o mundo, não seja aquilo que as pessoas estão procurando. Ok, pode acontecer isso. Mas existem ferramentas onde você vai colocar esse conhecimento que você quer expor e ver se as pessoas estão procurando. Então, o seu risco de o que você expor não é o que as pessoas estão procurando é muito baixo. Só se você não usar essa ferramenta de pesquisa de palavras-chave, tá bom? Eu não gosto de vender, ou seja, não sou um vendedor, não gosto de vender. Você não vai vender, você vai distribuir conhecimento. Então, nesse processo que eu vou te mostrar, a venda é automática, porque, na verdade, você não vai estar vendendo. A pessoa que está do outro lado lá, recebendo o seu material, é que vai querer comprar de você. É esse o processo, tá? É essa a mágica da coisa. E é com isso que você vai trabalhar e com isso que é todo o embasamento do seu processo de vendas automático. Outra justificativa é, tenho que largar meu emprego? Não quero, ou não deve mesmo, tá? Você não tem que e não deve largar o seu emprego. Você pode fazer que nem eu fiz quando eu estava lá como consultor de PMO, estava com um cliente com 10 projetos lá, mais estruturando todo o escritório. E o que eu consegui fazer? Estruturar o meu tempo para eu conseguir trabalhar 2 horas por dia durante um ano. Então, depois de um ano, que eu consegui fazer com que o meu negócio online batesse o valor que eu recebia como consultor. Então, veja, se você tem mais tempo, você consegue fazer no intervalo menor, tá? Em uns 2 meses, 3 meses, 6 meses. Como eu só tinha 2 horas, eu dormia 4 horas por dia, dirigia, pegava trânsito mais 4, 5 horas de São Paulo, lá de Cotia até Vila Mariana. Então, imagine, eu não tinha tempo, não tinha muito por onde fazer. Então, eu tive que ajustar minha agenda, né? Eu chegava, teve dia que eu chegava às 5 da manhã para dormir ainda no estacionamento da empresa, do cliente, para não pegar o trânsito, para eu ganhar esse tempo de trânsito, para daí eu conseguir atuar. Então, é possível, tá? Se eu conseguir, você consegue também. Outra coisa é, não vou conseguir, que é aquele mesmo do não consigo, não posso. Você tem que usar um método. Então, existe um passo a passo que já foi feito, é uma metodologia americana. Na verdade, nós, hoje em dia, temos várias metodologias. Então, nós veremos aqui uma das metodologias que você pode usar para criar o seu negócio online, mas existem várias, tá? Várias. Cada hora, cada dia aparece uma nova. Mas existem métodos que você, seguindo, a sua taxa de falha é reduzida brutalmente. E brutalmente em comparação aos negócios normais, a padaria, consultorias em geral, é brutalmente, porque você vai ter dados palpáveis sobre quem procura os seus produtos, seus serviços e os preços, tudo isso você consegue ir fazendo um PDCA contínuo, tá bom? Você tem um medo. Outra justificativa é o medo das pessoas não confiarem no produto ou nele. Então, é aquela coisa. Medo é uma falta de coragem. E daí você tem que ir com medo mesmo. O empreendedor nunca tem certeza absoluta do que ele vai ter pela frente. Assim como se você é um consultor, se você tem uma loja, qualquer negócio é assim. Aqui nós temos formas de reduzir esse risco, tá? Justamente reduzir o risco das pessoas não confiarem em você ou no seu produto, porque você vai fazer um produto aderente ao que elas precisam, e eu vou te mostrar lá na aula dos 10 pontos essenciais exatamente
como é esse método, para você ver realmente que ele é uma concatenação, é uma sequência lógica que te leva à resolução do problema do seu cliente. Então, não tem como ele não confiar em você ou não acreditar em você, só se realmente você for um picareta. Então, daí não vai ter como, tá? Mas a gente vai ver lá que um dos pontos é justamente a autoridade. Outra justificativa é que antes você já tentou outras coisas e também não deu certo. Por que que vai dar certo agora? Porque agora você vai ver o resultado. Então você vai ir atuando em cima de resultados. Começar pequenininho e vai ampliando. Você não vai precisar fazer um super investimento de tecnologia, de maquinário ou de um super sistema automatizado. Nada disso. Você vai andando e vai criando aquele processo automatizado de vendas do seu conhecimento, tá? Então, essa é a forma, como eu já falei, eu fiz MBA em financiamento de projetos, administração de empresas, já tive startups, já fui funcionário, já fui consultor de empresa pública, privada, e esse é o método que eu descobri que é mais simples, menos arriscado e que qualquer um consegue colocar em prática, dentro de alguns requisitos. É claro que a gente vai explicar nas próximas aulas. Outro ponto de justificativa é: vivemos em tempos de incertezas e mudanças muito rápidas. Ok, mas esse método é uma quebra de paradigma que vai ter uma tendência aí pelos próximos 100 anos, pelo menos. É a próxima revolução industrial da era do conhecimento. Então não tem como. A era do conhecimento é baseado em conhecimento, em informação estruturada. E é disso que se trata um prosumer, que nós vamos falar nas próximas aulas. E daí o problema da incerteza é que a dúvida, é o risco, né? Só que esse negócio, você tem dados específicos falando, ó, 200 pessoas procuram por mês tal item na internet. Ou seja, se as pessoas procuram tal item na internet, você dê esse item na internet, casou. Então, a sua incerteza é muito baixa. Outra pergunta é: esse negócio vai durar? Então, para isso, você precisa ter um plano de continuidade do seu negócio, né? Não é simplesmente você fazer lá e largar ali, e deixar de qualquer jeito, que ele vai, de fato, definhar. Isso é um princípio físico, químico, que é da entropia, né? Tudo tende ao menor energia possível. Então, o seu negócio apodrece. Por isso que você precisa ficar continuamente dando energia no negócio ali. O porco engorda aos olhos do dono, não é verdade? Se você tem medo de investir também, que é uma outra justificativa, um método que eu vou te mostrar aqui é feito para você investir sempre o mínimo. Veja só a minha situação, eu ganhava bem, trabalhando lá em São Paulo, só que eu tinha acabado de noivar. E daí a minha noiva não deixava eu gastar nada com o negócio online. Então eu fui obrigado a fazer dinheiro sem investir nada de dinheiro. Então, da mesma forma, se eu conseguir, você consegue também. Outra justificativa é: não sei quanto tempo que leva para eu ter resultado e que resultado é esse. Vou falar para você, de 1 dia a 2 anos. De 1 dia, por quê? Tem exemplo, por exemplo, de curso que eu acabei de colocar, eu fiz, criei o produto ali num dia, no mesmo dia eu já vendi ele. Então já é um resultado, né? Mas o que eu vejo aí, uma média de 6 meses a 1 ano. Então, eu vou ser sincero com você, vai depender de todo um grupo de fatores críticos de sucesso para você ter sucesso, tá? Depende da sua atuação no mercado, depende da sua disponibilidade, depende do seu investimento de tempo, da sua expertise, do produto que você está conectando. Então, é isso. Você pode criar um produto e vender no mesmo dia esse produto que você criou no mesmo dia, como você pode vender ele só daqui 2 anos. O que eu vou te mostrar aqui é a forma de você fazer para vender o mais rápido possível. Outra justificativa: são muitas ferramentas novas, eu tenho limitação para usar tecnologias.
Hoje em dia você tem tutorial de tudo, inclusive das ferramentas. Então, por exemplo, tem gente, para você ter ideia de como que é esse mercado. Existe lá uma ferramenta para você criar sites. Existem pessoas que vendem cursos online sobre aquela ferramenta de como criar site. Então, se você domina uma ferramenta, você pode criar tutoriais. E também, da mesma forma, existem materiais gratuitos para você usar nas ferramentas, tá? Então, é isso a aula de hoje. Espero que você tenha gostado aí. Se você tem aí com você uma crença interna que tem alguma dessas justificativas para você não entrar no negócio online, espero que isso tenha aberto a sua mente. Na próxima aula, uma aula muito importante, eu vou falar sobre as falácias desse mercado de marketing digital e negócios online. Essa aula aqui, uma aula polêmica, é bom você assistir ela assim que eu liberar ela, porque quando eu liberar vai dar o que falar, porque os gurus de marketing digital não gostam que esse tipo de item seja exposto. Eu vou falar justamente para disseminar um mercado mais justo, mais ético e mais claro para todo mundo, tanto fornecedores quanto clientes. Tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Lembre-se, verifique sempre a sua caixa de entrada, sua caixa de spam, seu lixo eletrônico, aquela abinha de promoções lá. E se você gostou dessa aula, deixe aqui embaixo o seu comentário, sua dúvida, eu leio todos, respondo todos. Se você quer ajudar outros amigos, consultores, especialistas a também criarem os seus negócios online de maneira ética e séria, compartilhe esse treinamento com eles. Tá bom? Muito obrigado. Próxima aula, onde eu vou falar sobre as 10 falácias. O que é falácia mesmo? Falácia são justamente qualquer enunciado ou raciocínio falso que, entretanto, simula a veracidade. Nos vemos na próxima aula. Até mais.